Envelhecer de forma mais ativa e saudável é o foco de encontros semanais de moradores da região da Pampulha. A ideia é do coletivo Grupo Amor e Fraternidade Não Tem Idade, vinculado ao Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS Santa Rosa. O repórter Leonardo Apolinário acompanhou um desses encontros e mostra pra gente resultados desse projeto. O encontro acontece toda semana. Aqui os participantes fazem atividades que promovem a relação familiar e comunitária. Da convivência e experiência nasceram os livros Natureza que Cura e Delícias do CRAS, com a contribuição de cada participante. O Delícias do CRAS, de receitas, ele é composto só por mulheres e essas mulheres elas sempre trazem no final do grupo ou então no meio do grupo mesmo receitas, coisas que elas testaram em casa e isso era muito latente, assim, a comida era uma coisa, o se alimentar, o fazer para a família era uma coisa muito latente no grupo. E o Natureza que Cura esse coletivo é um coletivo que traz uma história de vida muito pesada, né? Uma história de vida muito árdua e que eles tinham como, com as plantas, as saídas. Pedro conhece todas as receitas com plantas medicinais. Ele aprendeu quando ainda era criança. E desde os 5 anos de idade que eu fui aprendendo, sabendo que Santa Maria é uma plantinha que dá da folhinha miúda, que é muito bom para verme. Sabendo que o pau magro é uma planta que é bom para perder peso. Angelim é uma árvore que é remédio. Tem um outro que chama pra tudo, também é um remédio. Então a gente conhece essas plantas de lá. Marlene compartilhou uma receita de família, o pavê de amendoim. Todos gostam e hoje eu quis trazer também para meus colegas para darem a nota para ver se vai ser aprovado. Todos eles participam do CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, Unidade Santa Rosa. Os CRAS, eles são centros de referência de assistência social e eles são equipamentos públicos da política de assistência social. Em Belo Horizonte, são 34 equipamentos CRAS e que realizam a oferta da proteção social básica. O CRAS ele oferece, acesso à população, à comunidade, a programas, projetos, benefícios e serviços. Alguns resultados das eleições do último domingo surpreenderam Minas Gerais. Mas o que as urnas querem dizer sobre o futuro pretendido pelos eleitores? Quais foram as principais mudanças e quais os maiores impactos desses resultados? Veja a análise do cientista político Malco Camargos. Bolsonaro quase vence a eleição no primeiro turno, atingindo 46% dos votos válidos. Assim que vir as primeiras pesquisas de opinião já mostra uma aderência do eleitor ao candidato que já estava na frente. Esse cenário dá para o candidato um certo conforto, uma certa vontade estratégica de tentar se expor o menos possível. E isso é danoso para o pleito. Quanto menos Bolsonaro se expor, maior as chances dele vencer, mas também menor é a informação sobre ele, menor será o compromisso que ele terá que fazer com os brasileiros caso venha a ser presidente do Brasil. Enquanto no nível federal o resultado foi marcado pela estabilidade, no nível estadual houve uma grande mobilização dos eleitores em torno de um candidato na última hora. Já era sabido que o eleitor não queria nem PT nem PSDB. Era uma eleição aberta à terceira via. Aconteceu que, a partir da exposição do debate em uma emissora de TV, o eleitor passou a prestar atenção em Zema e acabou sendo escolhido pela maior parte dos mineiros, também o colocando como favorito no segundo turno. Os dois principais partidos são os detentores dos candidatos que disputam o segundo turno. Porém, sozinho, nenhum desses dois partidos é capaz de dar maioria ao presidente que for governar. Então, nesse sentido, o próximo presidente, aquele que assumir o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019, terá que ter uma grande habilidade política para formar a sua maioria no Congresso e, a partir daí, conseguir implementar suas políticas públicas.
A nova composição do Senado mostra uma casa muito mais conservadora e fragmentada. Nunca a bancada da bala foi tão grande no Senado, com pessoas ligadas à segurança pública, e nunca a bancada religiosa foi tão grande também naquela casa. Sendo assim, pautas que têm avançado em outros países, como a questão do uso de drogas, discussão sobre maioridade penal, provavelmente não terão vez para serem discutidas com essa composição do Senado Federal. A renovação na Assembleia média não foi maior do que outros anos. A diferença está no perfil. A Assembleia de Minas hoje, ela teve um incremento em 3 tipos de deputados. Deputados liberais ligados ao Partido Novo, liberais em relação à economia, mas conservadores em relação a valores. A bancada religiosa ligada a igrejas evangélicas e também aqueles ligados a grupos ligados à segurança pública. Nesse sentido, a Assembleia Mineira, assim como a Câmara dos Deputados, também está mais conservadora. E aqui, mais um problema. A fragmentação aumentou. Há mais partidos na casa. Quanto mais fragmentado for o parlamento, maior a dificuldade do executivo ao negociar as políticas com o legislativo, o que vai exigir então uma grande habilidade do próximo governador. Foram 20 meses de trabalho até o Congresso Nacional promulgar a Constituição Brasileira em outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã. A data foi um marco da reestruturação política e da redemocratização do país após os 21 anos de regime militar. Qual o balanço desses 30 anos? Quais os avanços e as mudanças? É o que você confere na reportagem de André Cristino. Este livro pode ser considerado o documento mais importante do país. As constituições, elas geralmente são uma carta, né, que se escreve naquele momento para o futuro. Ou seja, que país que eu quero neste momento. E elas surgem geralmente do clamor popular, do momento em que a nação está vivendo, né? A primeira Constituição do Brasil foi criada em 1824, quando o Brasil era recém-independente de Portugal e precisava de leis próprias. Em 1881, o poder sofreu o primeiro golpe militar e uma nova Carta Magna foi feita. A Constituição ela é uma pactuação política entre o Estado e a sociedade. É uma construção que vem sendo feita desde o final do século XVIII, sendo sua primeira experiência moderna nos Estados Unidos, em 1787. De lá para cá, todas as constituições tratam de 2 assuntos específicos, que é exatamente a organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Obviamente, esses 2 temas foram sendo incorporados outros assuntos e também esses 2 aspectos com novas roupagens ao longo desses mais de 200 anos de história. Em 1967, em pleno regime militar, foi outorgada a 6ª edição do documento, que ainda sofreria alterações pelos militares. Essa Constituição ela é mudada quase que radicalmente 2 anos depois, em 1969, adaptando-se aí os atos institucionais que o comando do Exército, na verdade, a junta militar que passou a governar esse país e depois os outros presidentes militares que vieram, entenderam por bem transformar aquele texto de 67 em um novo texto, adaptando-se aí os atos institucionais que realmente deixaram o Brasil numa situação não democrática. A Constituição atual foi promulgada em 1988. Ela demorou 20 meses para ser escrita e tinha 245 artigos. Com o passar de 30 anos, ela mudou bastante. Recebeu 106 emendas constitucionais e hoje tem 5 artigos a mais do que a Carta original. Foi a primeira vez em que o povo foi ouvido para ser parte da Constituição. Reforma agrária, direitos trabalhistas e condições básicas para a vida passaram a constar no documento. Foi só em 1988 que analfabetos e menores de 16 anos passaram a ter direito a voto. A educação se tornou dever do Estado. Seguro-desemprego, férias remuneradas e 13º salário ganharam garantia legal. As licenças maternidade e paternidade foram estendidas. A censura aos meios de comunicação chegou ao fim. Terras indígenas foram demarcadas e o combate ao racismo foi intensificado. Nas eleições deste ano, vários candidatos surgiram com a ideia de que uma nova Constituição fosse formatada.
Mas, atualmente, os problemas do país não estão no texto constitucional. Que eles defendem a Constituição não podem, em nenhuma hipótese, independente da ideologia político-partidária, aceitar essa ruptura. O que seria realmente correto é você implementar a Constituição existente. Nós temos mais de 170 artigos que dependem de regulamentação. Se eles forem regulamentados, várias questões ali nós teríamos avanços. Por exemplo, a tributação sobre grandes fortunas, a redistribuição de forma justa e igualitária das terras, as questões relacionadas ao SUS e à educação básica e média. Então, tudo isso é previsto na Constituição. Uma exposição chamada 30 anos da Constituição Cidadã, uma reflexão sobre a democracia, está em cartaz até 2020 no Centro de Memória do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. O endereço é Avenida Prudente de Moraes, 320, no bairro Cidade Jardim, em BH. Começou nesta quinta-feira em BH a primeira edição do Circuito Cultural da Pampulha. O evento entra no calendário da capital e terá programação artística de teatro, dança, circo, música, exposições, cinema, literatura e gastronomia. O lançamento foi nessa quinta-feira, com show de Chico César na praça que fica no final da Avenida Fleming, na orla da Lagoa da Pampulha. Um dos destaques do sábado, dia 13, é o grupo União Latina, que se apresenta ao lado de diversas outras atrações a partir das 5h30 da tarde no mesmo local. A ideia do circuito cultural é aproximar e promover a convivência do público com esse nosso patrimônio da humanidade, além de dar espaço para artistas mineiros. A programação vai até março do ano que vem. Informações no site circuitoculturalpampulha.com.br. Chegamos ao fim de mais um programa, mas nos encontramos novamente na semana que vem pelo canal 30 HD TV. Para rever a edição de hoje é só acessar o site da TV Horizonte. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.